Miqueias, capítulo 5, versículo 2 diz assim: E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. E eu vou ler mais uma vez. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Aqui em Miqueias, capítulo 5, versículo 2, nós vemos o profeta mandando uma mensagem para uma específica cidade, chamada Belém. Na realidade, essa cidade de Belém, ela não era nem considerada uma cidade. Em algumas passagens bíblicas, nós vamos ver lá no Novo Testamento, algumas pessoas se referindo a esse lugar como uma aldeia. A aldeia de Belém. Tanto que o profeta aqui, quando ele fala, e tu, Belém, Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá. Essa era uma forma de se dirigir a uma cidade que, comparada a significantes, ela era considerada insignificante. Por isso que ele falou entre os milhares de Judá. As nações, naquele período, principalmente a nação de Israel, eles eram contados por, em primeiro lugar, a de Israel eram 12 tribos. Eram divididas entre as 12 famílias que foram formadas dos 12 filhos de Jacó. Então tinham as tribos, e essas tribos elas eram organizadas em grupos de milhares, de centenas e de dezenas. E os grupos de milhares tinham príncipes sobre elas. Então, quando numa determinada, vamos supor, na tribo de Efraim, se ali se organizasse num determinado, como se fosse um bairro, ali se organizasse 2.400 pessoas, ali naquele lugar, dentro da tribo de Efraim. Ali eles colocavam um príncipe como responsável por aquelas 2.400 pessoas, e aquele grupo de 2.400 pessoas, apesar de serem da tribo de Efraim, eles eram de um grupo menor, um agrupamento que eles chamavam agrupamento de milhares. É como se fosse uma pequena cidade. Hoje, por exemplo, nós estamos indo agora em julho, lá para o Nordeste, nós vamos inaugurar uma nova igreja bíblica da paz, lá numa cidade chamada Grangeiro. E no último censo, eu fiz uma pesquisa na internet, havia 4.800 pessoas naquela cidade. É uma cidade que no último censo apontou menos de 5.000 pessoas. Talvez hoje, eu não sei como é que é a dinâmica de cidades como Grangeiro. Às vezes nós pensamos, com o tempo aumenta, mas às vezes não, às vezes com o tempo diminui a população. Às vezes fica estável, depende do lugar, depende da região, depende da economia local. Se a economia começa a não ir muito bem, começa a faltar emprego, a tendência das pessoas irem para outros lugares, não é verdade? Vão trabalhar ou lá na capital, mesmo lá no Ceará, lá em Fortaleza, ou vão para outros estados, ou vêm para o Sudeste, vêm para a região Sudeste, onde existe uma maior oferta de trabalho, mas também existe um maior número de desempregados, né? Então eu estou falando tudo isso por quê? Para nós entendermos que nem sempre as cidades elas se mantêm estáveis com a questão de tamanho, nem sempre cresce. Às vezes você pensa que um vilarejo vai crescer e ele diminui, né? Eu estava vendo notícias, coisa de 2 semanas atrás, não sei se alguém aqui viu, na Itália, tem uma cidade lá no interior da Itália, que eles estão pagando um valor, né, se não me engano, 5.000 ou 6.000 euros, para a pessoa ir morar lá. Já um monte de gente arregalou o olho e olhou para mim, tá vendo? Não, como assim? Estão pagando? Estão pagando. Por quê? Porque a cidade está acabando. Então eles, como incentivo, eles vendem lá as casas que estão à venda, o valor é baixíssimo. E ainda eles pagam 6.000 euros lá, 5.000, 6.000, para a pessoa ir morar naquele lugar. Para povoar a cidade, porque a cidade está acabando, ninguém quer morar naquele lugar mais. Mas é ruim? Não, é maravilhoso, eu vi foto, é a cidade dos sonhos, sossegado, tranquilo. Provavelmente você não vai ter muito vizinho, né? Que eles estão implorando, venham morar aqui, o lugar mais sossegado da terra. Pode ser, né? E na Itália, é um país europeu, não é um lugar que tem uma crise, que tem algo de fome, não, é uma cidade que a característica dela está. Os jovens chegam numa certa idade e falam que não tem ninguém. Eu vou ficar aqui? Não fica. Vai para outro lugar, vai fazer faculdade em outro lugar, enfim. E então nós vemos isso acontecendo nas cidades. Nem sempre as cidades crescem. Diferente de Poá, né? Vocês já perceberam que Poá cresceu.
né? Eu tenho vindo para cá há alguns anos, e já com isso já vai mais de 10 anos que eu venho para cá, para Poá. Eu comecei a vir para cá em 2006. Né? A nossa igreja aqui inaugurou em 2012, mas eu estou aqui em Poá desde 2006, e eu tenho visto essa cidade crescer. É visível, ela cresce, São Paulo cresce, né? Mas tem cidades assim no interior que elas diminuem. E Belém é um desses casos. Belém, ela tem uma história tão insignificante nas escrituras sagradas, pelo menos no Antigo Testamento, que na questão da partilha da terra, quando Josué entra com o povo dentro da terra, que finalmente eles conseguem entrar na terra prometida, eles conquistam tudo e chega o dia deles dividirem as terras, se tem uma cidade ou um vilarejo ou uma aldeia que não é citada, é Belém. Belém não era conhecida até então. Na realidade, a cidade de Belém, provavelmente ela virou alguma coisa que foi citada na Bíblia, ali naquele período dos filisteus, que guerreavam contra Davi. Essa cidade ela foi meio que edificada, até como uma forma de resistir aos inimigos. Cidade não, né? Não podemos chamar de cidade. Belém, pequena, nunca foi citada, nunca foi considerada. E aqui o profeta Miqueias cita essa cidade nesse contexto. Qual era o contexto da história? Em que época que isso foi escrito? Isso foi escrito mais ou menos no ano 700 antes de Cristo. Antes de Jesus nascer em Jerusalém, né? Antes de Jesus nascer lá em Israel. E onde que ele nasceu? Qual foi o lugar que ele nasceu, vocês sabem? Oi? Vamos lá. Belém. Jesus nasceu em Belém, não foi? Foi ou não foi? Vocês estão com dúvida? Ah, já nem sei mais, né? Não, tem que saber. Né? Jesus nasceu em Belém. E é interessante que Belém, até essa passagem aqui de Miqueias, capítulo 5, versículo 2, ela nunca havia sido citada como nada considerável. Belém simplesmente era um vilarejo, onde algumas passagens bíblicas anteriores a Miqueias citam, mas nunca como nada importante. Ninguém queria morar ali. Ninguém queria estar naquele lugar. Ela não era uma cidade assim tão aprazível quanto as demais. Ela não era uma grande metrópole, não havia grandes comércios, não havia muita coisa ali para se viver naquele lugar. E nós vemos que um pouco antes dessa escritura aqui de Miqueias, a cidade de Belém foi o lugar onde cresceu um rapaz valoroso que se tornou o rei de Israel. Davi. Davi, ele nasceu e teve sua infância na cidade de Belém. E mesmo assim, mesmo o rei sendo, como se diz na Bíblia, belemita, belemita é aquele que nasce em Belém. Mesmo ele sendo belemita, a cidade de Belém ainda não era grande coisa. Não era o fato do rei Davi ter nascido naquele lugar que tornou aquela cidade maior do que ela era na realidade, e nem famosa. Belém era um vilarejo, era uma aldeia sem expressão. O seu pai Jessé morava lá em Belém, ele era de Belém. Davi nasceu em Belém, teve a sua infância em Belém e depois ele se tornou rei e ficou andando ali por Israel. A maior parte do tempo em Jerusalém, onde ficava o templo, né, onde ficava ali a localidade onde o rei habitava, e Belém, uma cidadezinha mais para a região sudoeste, para outro lado. Para vocês seria mais para baixo e para a esquerda no mapa, né? Oeste, é isso aí, sudoeste. É um pouquinho longe, mas não tão longe de Jerusalém. Uma aldeia pequena. E aqui é interessante que esse momento histórico que Miqueias está nos passando, que ele está apresentando para nós, era um período, ele é contemporâneo do profeta Isaías. Então você vai ver que muitas coisas que Miqueias diz está alinhado com o que Isaías diz. O profeta Amós também é contemporâneo nesse período. E ele viveu, na realidade, Miqueias, ele foi um profeta que vivia no reino de Judá, do sul. Era ali que ele profetizava. Ele era, junto com Isaías, os dois profetas que agiram com intensidade no reino do sul, em Judá. Só que Isaías, ele era mais envolvido com o palácio, com os reis, ele andava com nobres. Por exemplo, no caso do rei Ezequias, quando o rei Ezequias ficou doente, Deus mandou Isaías ir lá no palácio e falar com o rei Ezequias, que ele iria morrer. Isaías vai falar com o rei Ezequias. Miqueias já não tinha esse acesso. Miqueias, ele era mais pobre, humilde, ele morava num lugar mais afastado.
E esse lugar afastado era um lugar de pobreza. Então Miqueias, ele convivia com a miséria do povo de Judá daquela época. Isaías, ele já andava mais com a nobreza. E isso mostra até para nós que para Deus utilizar uma pessoa, não importa quem ela seja. Se a pessoa anda com muita gente famosa, muita gente conhecida e poderosa, Deus não pode usar. Pode. Isaías era um caso desse. Se a pessoa é muito humilde, ela não está envolvida com nada, ela não conhece ninguém, Deus não pode usar. Pode. Deus usou Miqueias. Vocês estão me entendendo? Tanto faz. Deus, ele precisa agir em todas as áreas, em todas as direções, e ele vai usar quem estiver disponível. E aqui nós vemos o ministério de Miqueias, um profeta mais pobre, mais simples, e que Deus, no coração de Miqueias, mostrou a miséria da nação de Judá, o que eles estavam enfrentando. E não só de Judá, ele profetiza também para a nação de Israel, mesmo estando ao sul. As profecias dele também, Deus manda palavras para a nação do norte. Então ele viveu numa época que o reino do norte, Israel, estava prestes a ser levado cativo para a Síria. É esse o período em que ele escreve. E lógico, mais para frente, alguns anos depois, algumas décadas mais para frente, aproximadamente uns 140 anos ainda para frente, Judá seria levada cativa. Mas o impressionante é que Miqueias, em todas as suas profecias, ele cita essas coisas. E é tão detalhista, e é tão impressionante a exatidão do que Deus falou através do profeta Miqueias, que tem críticos, historicistas, são pessoas que estudam a Bíblia, considerando a Bíblia só como uma história. Eles falam, como que esse homem pode ter escrito isso antes de acontecer? Pessoas que não creem em profecias. Deus, ele dá uma profecia, alguém lê, ele é um crítico historicista da Bíblia. Ele lê e fala, não, ele falou isso com tanto detalhe, que Judá seria levada cativa para a Babilônia, desse jeito não, alguém escreveu isso depois. É assim que os críticos historicistas encaram as profecias bíblicas. Falam, não, isso é tão perfeito, que talvez alguém depois acrescentou isso no texto original. Tamanha é a precisão daquilo que Deus dizia através do profeta que iria acontecer. Isso não acontece só com Miqueias. Acontece também com Isaías. Os críticos, eles duvidam que Isaías pôde ter previsto. Na realidade não foi Isaías que previu, não foi Miqueias. Foi Deus que falou para eles. A Bíblia diz, a própria palavra de Deus nos mostra que a Bíblia ela foi inspirada. Ela foi escrita por homens inspirados por Deus. Deus colocou palavras nos corações desse homem e eles escreveram. E as pessoas duvidam, falam, não é possível. Inclusive esse versículo 2 é o mais impressionante de todo o livro de Miqueias. Porque ele está falando algo de uma cidade insignificante. Ele está falando algo que vai acontecer. E aconteceu 700 anos depois. E alguns críticos mais incisivos vão falar, não é possível. Alguém escreveu isso aqui depois de Cristo. Alguém foi lá e enxertou esse texto. Graças a Deus, existem muitos manuscritos preservados. Originais da época, que copistas fizeram na época, mas que datam de mais de 2000 anos. Existem vários, porque aí você vai e comprova se alguém colocou algo depois ou se isso foi escrito na época. Vocês sabiam que existe isso, né? Existe comprovação histórica em pergaminhos preservados, às vezes com quase o texto completo. Não é um negócio, tem pessoas que falam, mas quem me garante que a Bíblia não foi escrita e foi passando, aí outro escreveu, mudou um negócio, outro escreveu e mudou um negócio. Calma aí. Hoje aqui nós estamos estudando as nossas Bíblias. Se alguém lançar uma Bíblia nova e eu for ler lá algo que eu conheço, fala, não é desse jeito. Vai passar? Se a igreja conhece o que está escrito, a igreja não vai adotar não, mudei um negócio aqui, ficou mais legal. Não existe isso. Tirei algo aqui que não era bom. Não pode. Por isso existem escritos originais antigos que preservam a integridade daquilo que foi escrito. Por que eu digo isso? Porque muitas pessoas vão ler isso aqui e vão falar, não é possível, alguém adulterou isso aqui. Como que ele podia saber 700 anos antes o que ia acontecer numa cidade insignificante? Tem algum tipo de fraude, não é possível. E não tem fraude, a palavra de Deus é perfeita. Tudo aquilo que nos é apresentado como forma de profecia, ela se cumpre em toda a escritura, isso do começo ao final da Bíblia. E é isso que cada dia, quanto mais eu leio, mais fé eu tenho. Porque eu vejo que tudo aquilo que Deus, ele disse que ia acontecer, aconteceu. Então quando ele diz que vai acontecer algo na minha e na sua vida, eu creio.
Quando eu vejo que as Escrituras dizem que algo que eu aplicar da palavra de Deus vai mudar uma área da minha vida, eu creio e faço isso. Porque eu creio. Porque eu vi que tudo que Deus falou que ia acontecer, aconteceu. E eu, diferentemente dos críticos, eu creio sim que Miqueias, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreveu isso aqui. E ponto final. Ah, mas aconteceu com muita precisão. Pois é Deus que está falando. Ou Deus vai errar? Se ele falasse algo e acontecesse diferente, aí quem não ia crer seria eu. Se Deus falou e não aconteceu. Se a profecia diz A e aconteceu B, tem algo errado. Então por que eu vou crer no resto? Mas Miqueias aqui dentro de um cenário onde o povo estava longe de Deus, e principalmente o que Miqueias via muito de perto, era a injustiça que imperava. Se você ler depois lá o capítulo 1, 2 principalmente, até o 3, você vai ver ele falando contra as lideranças de Judá. Falando contra os governadores, contra os governantes na realidade, né, contra os príncipes, vai falar contra os sacerdotes. Eles prosperavam em cima da miséria de homens. Nesse período, eles começaram a fazer arrendamentos de terras. As pessoas se endividavam, eles emprestavam bens com usura, eles emprestavam a juros altíssimos, eles faziam como os agiotas de hoje em dia fazem. Sabe as pessoas quando estão esperando alguém passar por uma dificuldade para ela levar uma vantagem em cima da outra? O ser humano é assim. Isso não é só naquela época. Isso não era só em Israel. Isso acontece em todo lugar. As pessoas esperam, às vezes, cair preço de ações para comprar ações. E quando está no período de alta, ela vende. É natural. É a lei do comércio, é a lei da oferta e da procura. Uma pessoa está desesperada. Ela precisa fazer uma cirurgia. A casa dela vale R$1 milhão. Mas ela está tão desesperada que se alguém oferecer 200 mil, ela vende. Vocês já viram história assim? E aí o espertão vê a oportunidade e fala, vou comprar uma casa de 1 milhão por 200 mil. E vai lá e compra. Se aproveitando da necessidade. Isso estava acontecendo aqui nessa época. As pessoas estavam agindo de forma visando somente o seu lucro pessoal, a sua vantagem pessoal. E Miqueias, ele via isso de perto, ele começa a clamar. Ele começa a falar aquilo que Deus está dizendo para ele, dessa desonestidade, essa necessidade que o humano tem de se sentir melhor que o outro quando ele engana o próximo, principalmente em questões financeiras, era o problema aqui. A miséria começou a imperar dentro de Judá. Muita gente pobre, muita gente vendendo tudo que tinha, e dentro de um cenário desse, quem tem mais dinheiro, o que acontece? Fica mais rico, é ou não é verdade? O rico fica cada vez mais rico, e os pobres, cada vez mais pobres. Era algo que não deveria acontecer. A Bíblia, ela tinha ensinado, né, a lei de Moisés trazia princípios de divisão de terras, princípios de preservação patrimonial, onde aquela família ela não poderia, em hipótese alguma, de alguma forma transferir a sua terra para outro clã ou para outra família, para que fosse preservado, para que as pessoas não perdessem as suas propriedades. Mas começaram a se mexer na lei, começaram a fazer coisas por trás daquilo que Deus havia dito, como fazer ou não. Então famílias inteiras estavam perdendo as suas terras, famílias estavam perdendo as suas liberdades, porque a pessoa quando começa a entrar num processo de endividamento, lá pelo menos naquela época, na lei de Moisés, ela se colocava como escravo do outro. Então a maioria delas terminavam como escravos. E aqueles com mais posse, aqueles mais ricos, eles nessas oportunidades, é uma oportunidade única, uma terra que valeria 5 milhões, a pessoa está com a corda no pescoço. Aí você vai lá, oferece 500 mil e leva a terra. Para quem fez o negócio é uma maravilha, não é? Mas para quem era o dono da terra, isso é triste. Triste. O que está acontecendo aqui? Os homens estão com o coração longe de Deus. Os homens, eles são um povo escolhido do Senhor, levam o nome do Senhor, eles são religiosos, têm a religião, adoram no templo, uma maravilha. Os cânticos, os louvores, mas a vida deles, o coração está longe do Senhor. Como o Senhor diz em outra palavra, em outra parte das Escrituras, esse povo se aproxima de mim com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, é o que Deus fala. Se aproximam com os lábios, falando, louvando, dizendo que ama a Deus, mas as atitudes eram atitudes de pessoas que não amavam a Deus. E Deus, queridos, Ele está farto de religiões. Está farto, Deus está cansado de religiões e de religiosos. Ele está farto, sempre esteve.
Quando ele diz que esse povo se aproxima de mim de um jeito e faz as coisas de outro jeito, ele está falando, eu não suporto religioso. O religioso faz isso. O religioso tem um discurso bacana, bonito. Ah, Deus, puxa, a gente tem que ter reverência. Deus, nós temos que fazer. Mas é só conversa. É só da boca para fora. As atitudes, mesmo que as pessoas vejam ou não vejam, não importa. As atitudes é que definem o nosso caráter. Não é o que eu falo. Não é o que eu penso. Que eu penso que eu sou. Não, é quem eu sou de verdade. E isso se mostra através de atitudes, de ações. E a igreja de Cristo não pode seguir esse rumo. Por quê? Porque a nação de Israel vivia por esse caminho. Eles viviam dessa forma. Eles tinham um discurso muito aprazível, muito bem apresentado. Mas a sua forma de agir era diferente. Quem via esses homens oprimindo os pobres nessa época, em Judá e em Israel, viam que era uma religião vazia. Vazia. Não viviam o que eles diziam que criam. A palavra para eles era vazia. E Miqueias é levantado por Deus para acordar esse povo. Deus, nos quatro primeiros capítulos aqui do livro de Miqueias, principalmente nos 3 primeiros, Deus denuncia toda a podridão, toda a imoralidade. E aqui não é nenhuma imoralidade como Sodoma e Gomorra, não. Existem níveis de imoralidade. Essa era a pior que Sodoma e Gomorra. A imoralidade de Sodoma e Gomorra era uma imoralidade carnal, sensual, como diz as Escrituras. Ali onde as pessoas não tinham mais travas morais, eles faziam coisas fora da natureza humana. É um tipo de depravação. É grave, é horrível, é horrível. Crescer num lugar desse, criar os filhos numa cidade onde em qualquer esquina você poderia encontrar ali alguma coisa que geralmente se faz dentro de 4 paredes, era muito fácil, muito comum. É um tipo de moralidade. E essa daqui Deus resolveu de uma maneira simples. Mas a imoralidade aqui é uma imoralidade muito pior. É uma imoralidade que a pessoa, ela olha o irmão dela e ela só vê um cifrão na testa dele. Ela vê o dinheiro. Ela só consegue olhar para o próximo para levar vantagem. Ela só consegue olhar para o próximo para ver o que ela consegue tirar daquela pessoa, daquela alma. Já ouviu falar de golpe do baú? O que é o golpe do baú? A mocinha olha para o homem, ela não vê um rapaz, um companheiro, ela vê dinheiro. Ela vê sustento, não é isso? É. Maria Chuteira, o que é a Maria Chuteira? Maria Chuteira é aquela que sabe que jogador de futebol, dependendo do time que ele joga, do contrato que ele tem, é uma mina de ouro, é ou não é? Ela vai fazer de tudo para casar com aquele cara. Mas por quê? Porque ela ama o rapaz? Não. Porque ela vê ali uma hipótese, um sustento. É isso aqui que eles estão vivendo. Essa é uma imoralidade que ela é mais silenciosa, mas que permeia a sociedade. E eu não vou dessa vez falar, ainda bem que isso é só lá em Israel. Porque não é. Isso é no mundo todo. É no Brasil. Em todo lugar. As pessoas olham para o próximo uma chance de ganhar dinheiro. Como que eu posso ganhar dinheiro em cima dessa turma aqui? Inclusive em igrejas. Não é o que acontece? É. Enquanto a Bíblia diz que o povo de Deus são ovelhas do Senhor, tem lideranças aí em alguns lugares que olham e falam que aquele povo de Deus são correntistas do banco dele. Né? É uma imoralidade. Talvez uma das piores, eu considero até piores. Que é um caráter baixo, dentro da religião. Eles não eram incrédulos, eles não eram povos bárbaros, não, eles eram os crentes da época. E Miqueias está se levantando contra isso. Gente interesseira, gente que vê dinheiro em tudo, gente que só vê o próximo como uma forma de satisfazer as suas necessidades. Não consegue ver o próximo como alguém que você tem que abençoar, um necessitado, que você tem que se preocupar com ele. Inclusive isso demonstra a falta de amor. O amor que Cristo nos ensina é o amor, não é aquele amor sentimental. Ah, eu gosto tanto do irmão, eu gosto de estar lá na casa dele toda hora, mas porque eu gosto. Isso não é amor, isso é conveniência. Nós nos aproximarmos de pessoas que nós gostamos é mera conveniência.
O amor é você, às vezes, incomodar aquilo que você não gostaria de fazer e ir contra até um princípio seu para ajudar alguém, para fazer algo que seja importante para alguém. Isso é amor. E não tem esse amor. Esse amor não tem. As pessoas só... Calma aí, se eu for ali, qual o benefício que eu vou naquele lugar? Eu vou para ganhar alguma coisa. Se eu não for ganhar nada, eu não vou. Vocês estão me entendendo? Ah, o quê? Ah, eu vou fazer... Não vou. O que eu vou ganhar lá? Perder meu tempo? Tenho mais o que fazer. Isso é palavra de um coração que está longe de Deus e que não tem amor. Era o que estava acontecendo nessa época. E isso não é lá fora que acontece, meu irmão. Com as pessoas que estão lá fora, eu não estou preocupado. Mas eu estou preocupado conosco. Onde está o nosso coração? Será que essa palavra de Miqueias se aplicaria a nós também? Será que se aplicaria em algum momento a nós? Nós estamos tão frios, né? Como o de Jesus diz, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Será que o nosso amor se esfriou? Será que eu só vou atrás do que me é conveniente? Se é conveniente, eu vou atrás. Se não é conveniente, eu não vou. Poxa, mas isso vai fazer bem para a outra parte. Não estou preocupado com isso. Eu quero saber o que eu ganho. Muitas vezes nós somos assim. Se nós não tomarmos cuidado, nós enveredamos por esse mesmo caminho. Às vezes nós ficamos falando, puxa, a nação de Israel era terrível. Judá, puxa, terrível. Ah, o Brasil está perdido. Pois é, meu irmão. Às vezes nós também. Às vezes o nosso amor está corrompido por coisas que nós queremos só para nós. Conveniência própria. Buscando os próprios interesses. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios. O amor, ele não busca os seus próprios interesses. Se eu estou buscando os meus próprios interesses, não é amor. O amor está preocupado com o próximo. Sempre. O amor faz com que eu me incomode. O amor faz com que eu saia da minha zona de conforto. O amor faz com que eu faça alguma coisa que eu não faria. Ah, eu gosto de distribuir coisas para os pobres. Ah, você gosta. Então não é amor. O amor é quando a pessoa fala, olha, eu nem poderia fazer isso, eu não tenho tempo. Talvez eu não teria nem condições, eu nem gosto muito. Mas eu sei que eles estão precisando. Eu vou lá investir um pouco da minha vida para fazer alguém. Vocês estão entendendo a diferença? Nem sempre. E tem gente que acha que vai comprar Deus também fazendo isso. Não compra não, viu, queridos? Na realidade, o Espírito Santo, ele move o nosso coração a fazermos boas obras, porque nós entendemos que ele nos salva e nos perdoou. Mas eu estou falando da diferença do amor. Ah, eu gosto de estar no meio de todo mundo. Então, quando você está no meio de todo mundo, você não está exercitando o amor. Você está fazendo o que você gosta. Ah, mas eu gosto, eu sou amoroso. Não, você gosta de estar com as pessoas. Agora, quando a pessoa não gosta de estar com ninguém, a pessoa, por amor, ela vai lá e está com as pessoas, ela está exercitando o amor. O amor, na realidade, é um mandamento bíblico, não é um sentimento. Por isso que muitos casamentos vão tudo para o vinagre. Vão por ralo abaixo. Por quê? Porque a pessoa fala, eu não amo mais. Eu não consigo amar. É por isso, porque é um mandamento. Tem que amar. Tem que fazer alguma coisa. Tem que pôr em prática. É um princípio que você decide fazer ou não. Não é sentimento. Amor não é sentimento. Não amo mais o meu marido. Você não ama porque não conhece a Bíblia. Porque se você conhecer a Bíblia, você vai ter que amar. Vai ter que amar. Como que eu faço isso? Você vai doar uma parte da sua vida para que o outro seja beneficiado. E aqui nós vemos o egoísmo. O egoísmo é o inverso do amor. Só faziam coisas de conveniência. Lembrando que todos os domingos nós estamos falando de passagens que são messiânicas. São passagens que apontam para a vinda de Jesus, de alguma forma ou de outra. E essa é mais uma delas. Miqueias, dentro desse contexto da sociedade corrompida, daquela forma que estava, ele começa a falar do juízo que viria sobre Judá, que Judá seria levada cativa, que em breve a nação, o reino do norte, Israel, seria levado pelos assírios, mas que Deus tinha um plano, e que Deus ia trazê-los de volta à terra, ele ia reedificar as coisas, e um dia, aqui no versículo 2 do capítulo 5, ele fala que um dia viria um governador. Olha o que ele está falando. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel. Deus está falando, de ti me sairá. Então não é um governador que vai vir por caminhos normais. Ele vai nascer normalmente de uma forma comum. Não, Deus está falando, de
ti me sairá. Eu vou fazer com que saia, como se ele estivesse dizendo, de uma forma diferente. E isso surgirá por mim. E se ele está falando de uma pessoa, um governador, ele está falando, isso será gerado por mim, esse governador. É o que Deus está dizendo. E aí ele fala com a cidade de Belém, com a vila de Belém, com a aldeia de Belém. Ele está falando, Belém, presta atenção, Belém. Ele mandou Miqueias falar isso. Deus mandou Miqueias falar para Belém. Tu, Belém. Belém, ela é uma contração de uma palavra hebraica, Bet Lehem. A palavra Bet, toda palavra que começa com B-E na Bíblia, significa casa. Belém significa casa do pão. Casa do pão. Guarda esse significado. Belém significa casa do pão. E Efrata é uma forma de identificar essa Belém. Por quê? Porque na Bíblia tinham duas Beléns. Tinham uma anterior da tribo, se não me engano, de Zebulon, que não é o caso dessa. E tem essa Belém aqui, que é da tribo de Judá. A outra Belém aparece uma parte na história, eles deixam bem claro que é de Zebulon. E quando eles querem se referir a essa Belém, que virá o governador dela, eles falam Belém Efrata. Essa Belém Efrata, ela foi conhecida no comecinho lá no livro de Gênesis, quando morre Raquel. E Raquel, ela foi enterrada no caminho de Efrata, que ele fala que é Belém. A Bíblia diz isso, Raquel morreu e foi enterrada naquele lugar. O túmulo dela foi colocado ali naquele lugar, em Belém, Efrata. Né? Quando eles dizem Belém, Efrata, eles estão querendo dizer exatamente, não tenha dúvida. Né? Belém, casa do pão, frutífera, que dá fruto, Efrata, dá fruto. E tu, casa do pão, frutífera, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá, em ti eu gerarei aquele que vai governar Israel. Eu vou gerar em você, Belém. Você é pequena hoje. Ninguém te conhece, ninguém sabe quem você é. Você é insignificante. Lá na partilha das terras, nem o seu nome foi citado. E você, que é pequenininha, que ninguém sabe, você não está nem entre os milhares, quanto mais entre as tribos. Nem entre os milhares você é contado. Porque deveria ter algumas centenas de pessoas. Não sei, nessa época, 500 pessoas, 600 pessoas. Miqueias vai e diz para a cidade, manda essa mensagem de Deus. É daí que vai sair aquele que vai governar Israel. E de Deus, é Deus que vai gerar esse governador. De quem que nós estamos falando? Jesus. Aqui, desde esse dia em diante, desde essa profecia, toda a nação de Israel começou a falar, o Messias vai nascer em Belém. O Messias vai nascer em Belém. O Messias nascerá em Belém. Por quê? Porque o profeta Miqueias disse. É interessante, uma certa vez Jesus estava lá falando com os homens, lá no campo, ele estava ensinando, pregando ali naquela situação, as pessoas começaram a questionar entre elas, porque Jesus ele era considerado um galileu, ele morava em Nazaré, e Nazaré era uma cidade da Galileia, e a Galileia e Nazaré não tem nada a ver com Belém, só que Jesus não saía contando para todo mundo onde ele nasceu. Deve ter irmão aqui que nasceu na região nordeste, tem? Algum nordestino aqui? Tem. Quando você se apresenta para a pessoa, você se apresenta, eu sou nordestino, viu? Não. Eu nasci na cidade de Caririaçu. Não. Você fala o seu nome, prazer. Às vezes pelo sotaque, né? Às vezes a gente até desconfia que ela é de algum, né, lugar fora. Quando o cara é do Rio Grande do Sul, ele não chega se apresentando, eu sou fulano de tal e nasci em Pelotas. Ele faz isso? Não. Falar onde nasce é o que menos importa. E no caso de Jesus ainda, ele não queria falar mesmo. Então todo mundo via Jesus com aquele sotaque. Só dele abrir a boca e começar a falar, eles falavam, Galileu. E se conversasse um pouquinho mais, deve ser de Nazaré. É que Nazaré era muito pequeno. Era assim, viu, querido? Não é só hoje que é assim, não. O cara abriu a boca, começou a falar, esses caras são galileus. Aconteceu isso, Pedro começou a falar. A mulher falou, você era um que andava com eles, o seu sotaque te denuncia. O seu falar te denuncia. O sotaque dele era de um galileu. Muitas vezes nós não prestamos atenção nisso na Bíblia. Jesus, ele falando, pregando, todo mundo, é Galileu, conversa fiada, esse cara não é o Messias. Porque a Bíblia diz, Miqueias diz, eles falavam, que o Messias nasceria em Belém. E ele não, ele é de Nazaré. A Bíblia diz que eles começaram a falar essas coisas.
Eles duvidavam que Jesus pudesse ser o Cristo, o Messias, prometido pela Bíblia, porque achavam que ele era galileu. E ele não era. Como foi que Jesus nasceu? Maria estava grávida, estava perto do seu nascimento, né, de Jesus, estava perto de dar à luz, e a Bíblia diz que eles tiveram uma ideia, o Império Romano teve uma ideia de fazer um recenseamento. Eles queriam fazer um levantamento das pessoas que eles dominavam naquela região, e não só na Judéia, isso foi no mundo todo. Em todo lugar onde o Império Romano dominava, eles fizeram um recenseamento. E como funciona isso? Quer ver? Tem alguém que não nasceu em São Paulo? Deixa eu escolher. Tem alguém aqui? Tem. Onde a senhora nasceu, minha irmã? Pernambuco. Então, Pernambuco, é Nordeste também, né? Vamos supor que tem mais gente que nasceu no Rio de Janeiro, outro nasceu no Paraná, outro nasceu no Mato Grosso. Se tivesse esse tipo de recenseamento igual a essa época, eles iam fazer um decreto no país todo assim, ó. Você tem que ir na cidade que você nasceu e fazer o recenseamento lá. É assim. Não tinha internet, não tinha computador, não tinha nada naquela época. Não tinha como alguém que era de Belém fazer um registro, um cadastro, e não tinha que ir lá. Nos livros de registro de Belém, vocês estão me entendendo? Então, se eu sou pernambucano, eu tinha que ir lá. Tem dinheiro, não tem dinheiro, é decreto, tem que ir. Muitas vezes também nós não pensamos nessas coisas. Mexeu com o país inteiro. A Bíblia diz que José e Maria, eles não tinham muito dinheiro, dá a entender isso, eles eram meio pobres. A oferta que eles tiveram que fazer no templo quando foram apresentar Jesus lá no templo, a Bíblia diz que se fossem pobres, tinham que apresentar 2 rolinhas ou 2 pombinhos. E foi a oferta que eles deram. Era a oferta de quem era pobre. Então nós vemos que eles não tinham recursos. Imagina você com a sua mulher grávida, sem recursos, tem que encarar uma viagem longa. Ela grávida para dar à luz, porque é um caprichoso de um imperador que não é nem o seu rei, é um invasor. Ele mandou ir lá na terra e ter que se... Então estava gente indo de tudo quanto era lugar para tudo quanto era lugar. Belém ficou lotada. Belém não cabia muita gente, era pequena. Já tinha os seus moradores locais e agora está chegando gente de tudo quanto é lugar. Por quê? Porque o imperador mandou o pessoal ir lá fazer um recenseamento. Era isso que estava acontecendo. Então José e Maria, que moravam em Nazaré, eles tiveram que ir para Belém. E talvez se fosse eu e você, a gente ia reclamando. Nós íamos falando pelo caminho, caramba, estou tão quieto no meu canto em Nazaré, veio um anjo, Maria falando, veio um anjo, falou para mim que ia nascer alguém de mim, não é nem do meu marido mesmo, é de Deus, e agora estou eu aqui sem dinheiro, tive que vender minha cabritinha de estimação para poder fazer essa viagem. José, Deus olha, eu creio que eles não fizeram isso, mas se fosse nós, talvez nós íamos, xingando, chutando as pedras no caminho, né? Falando um monte, cada um que encontrava, você viu que droga? Esse governador aí tá louco. Só que eles não imaginavam. Eles talvez nem passaram pela cabeça dele que quando Miqueias disse que era lá que ia nascer, eles não podiam fazer nada. Eles iam lá arrastado, amarrado, porque Deus havia dito. E a pergunta é, igual aquela, né? Tem o biscoito. Eles falam que tem um biscoito que vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais, né? A pergunta que não quer calar é, será que José e Maria tiveram que ir para Belém porque Deus havia definido que ele ia nascer lá? Ou será que Deus, sabendo que eles iriam para lá por conta do recenseamento, ele já profetizou através do profeta Miqueias que seria lá? Uma boa pergunta para fritar os miolos. Porque é assim que Deus faz. Ele inclusive tem resposta para tudo que vai acontecer no futuro. Mas a pergunta é, vai acontecer porque Deus disse que vai, por imposição, ou ele por sua onisciência, para mostrar que ele sabe de todas as coisas, e a história está no controle das mãos dele. Ele já avisa antes para nós. Para pensarmos. Eu sou da segunda opinião, que Deus ele revela através dos seus profetas. E foi o que ele fez aqui. Olha o que Deus falou, ele vai nascer em Belém. E até agora não tem ninguém lá em Belém. E detalhe, tem uma estrela diferente no céu, que está indo para aquele lugar também para avisar que ali vai acontecer. Por quê? Porque tem uns magos, uns astrólogos, que vêm lá do Oriente, lá da terra da Babilônia, eles viram aquela estrela diferente no céu, eles consultaram os mapas que eles estudavam e falaram, essa estrela é estranha, vai acontecer alguma coisa. E eles seguiram.
E a estrela levou eles direitinho naquele lugar, não é? Em Belém. Deus tinha um plano. E esse plano se cumpre de uma forma inesperada. Eles chegam lá para o recenseamento, não tem nem lugar para ficar. Não tem lugar. Além de ser uma cidade sem infraestrutura, que era pequena e pobre, está tudo lotado. E aí nós vemos de novo que o coração da nação de Israel é mais ou menos igual ao nosso. Você alguma vez se perguntou? Maria está chegando na cidade grávida de 9 meses para nascer uma criança. Ela era belemita. Ela era da cidade. Nenhuma irmã naquele lugar se importou com a gravidez dela. Vocês já se perguntaram disso? Ela estava chegando numa cidade dos antepassados dela, dos pais, avós, vizinhos. Talvez muitas pessoas encontraram, Maria, José, os dois eram de lá. Vocês estão aqui, que bênção. Pois é, olha, o nenê está quase nascendo. Ah, tá, eu tenho que lavar o cabelo, tá? Tchau. De novo nós vemos as pessoas sem amor. Maria que tem o filho dela longe daqui. Ninguém hospedou, meu irmão. Era uma cidade de origem deles, não era um lugar estranho. Era como se um dia você saísse daqui de onde você mora, ficasse anos fora, e o dia que você voltasse, seus vizinhos te reconhecem, mas dão um tchau de longe. Ah, tá. E você, aquele primeiro dia, talvez não tenha onde passar a noite, você vai ter que procurar um hotel. E ninguém pergunta, mas você tem onde ficar? Dorme aqui na minha casa hoje. Eu não estou falando de estranhos, eu estou falando de conhecidos, talvez até alguns parentes de 2º e 3º grau. Mas não. Onde ela foi dar à luz, queridos? Numa manjedoura. Dentro de um estábulo, que talvez o cara cobrou o olho da cara. Por quê? Porque as pessoas, quando vê alguém em necessidade e dificuldade, o que eles fazem? Vai comprar flor num lugar comum. Vai lá e compra algumas flores, é um preço. Vai na porta do cemitério comprar flores. Quanto custa? Por quê? É a necessidade. As pessoas estão com o coração machucado, enfia a faca. Uma coisa que valeria X, eles vendem por 5X, não é assim? É. Sempre foi assim, queridos. Isso não é novidade. E eu vejo isso, Maria tendo que, numa cidade familiar, uma cidade dela, ela teve que ir lá para fazer o alistamento. Ninguém chamou Maria e José. Falou, minha garagem. Vai que seja o meu estábulo, minha manjedoura, usa aqui. Mas nós não vemos isso, eles ficaram ali, e quando não teve mais jeito, foi onde foi. E Jesus nasceu, e se cumpriu aqui o que o profeta Miqueias disse. Em Belém, a cidade mais insignificante, mais desconhecida, nasceu o nosso Senhor naquele lugar. Ele disse, de ti me sairá o governador em Israel. E ele acrescenta, cujas saídas são desde os tempos antigos. Deus está dizendo, e não pensa que essa pessoa, ela está surgindo nesse ponto da história. Ele está, em outras palavras, dizendo, não creiam, como muitos, às vezes, até na igreja, não compreendem, achando que Jesus passa a existir no momento que ele nasce de Maria. Não, Deus está falando que as suas entradas ou saídas, tem algumas traduções que falam, cujas entradas e saídas, e aqui no caso saídas, as suas ações, o que ele vem fazendo no mundo, são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Está falando que ele já existia desde sempre. Desde sempre, ele é o eterno, junto com Deus. Ele está falando, esse que vai nascer, muita gente acha que Jesus nasceu lá com Maria. Não, a Bíblia nos mostra que Jesus, ele era Deus lá junto com Deus. E ele saiu do seu trono, ele abandonou por um tempo a sua divindade, e ele se fez homem. O verbo se fez carne, ele era o verbo. No princípio ele era Deus, ele era a palavra. Ele deixou aquilo e nasceu como homem, é isso que ele está querendo dizer. Ele já era o eterno, o Messias, ele era Deus, desde o princípio, desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Ele só vai nascer como homem, ele vai nascer como um governador para Israel. E isso se cumpre de uma maneira fantástica. Vem um anjo específico e fala para Maria que dela nasceria alguém que seria gerado do Espírito Santo. Ele fala, de mim, de ti me sairá de mim, de ti
me sairá. Deus está falando, Belém, você vai gerar o meu filho. É isso que ele está falando. Deus, ele avisou antecipadamente. E Belém não tinha nada para nos apresentar, nada. Davi cresceu ali em Belém. Raquel morreu ali naquele lugar, foi enterrada ali. Mas nada mais, nada menos que isso. Nunca mais aparece, a não ser essa menção. E desde esse dia, todos esperando que o Messias nasceria em Belém. O decreto de César Augusto faz com que José e Maria vão para aquele lugar. E lá naquele lugar Jesus nasce, se cumprindo as Escrituras. Muito interessante. Tem uma passagem, eu queria que vocês abrissem comigo em Mateus, capítulo 2. Essa é uma passagem até para aqueles ainda que não creem muito nas profecias. Mateus capítulo 2, eu quero ler do 1 ao 6. Nós vamos ver que até o rei Herodes, que era um tranqueira, era um cara que não merecia nenhuma consideração de nossa parte, um cara maligno, até ele cria nas Escrituras, ele cria na profecia de Miqueias. Olha lá, Mateus capítulo 2, versículo 1. E tendo Jesus nascido em Belém de Judeia, no templo do rei Herodes. Por que ele falou Belém de Judeia? Porque tem a outra Belém. No templo do rei Herodes, eis que uns magos, o pessoal falam que são 3. Na sua Bíblia está escrito uns. Eles dão até nome para os 3, né? Tem 3 nomes. A Bíblia diz uns. Então já corrige isso aí no seu entendimento. Né? Vieram 3 reis magos. Não, a Bíblia diz, vieram uns magos do Oriente. Né? Uns pode ser 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 200. É que o pessoal fala que eles deram 3 presentes: incenso, ouro e mirra. Então conta 3 presentes, diferente, né? Mas pode ter 20 levado ouro, 30 levado incenso, e mirra, que é mais barato, 200 levado. Vocês estão entendendo? Tá? Não quero causar polêmica não, só quero dizer o que está escrito. Né? Que muitas vezes a gente aprende 3 reis magos, e a Bíblia diz que tem uns. Né? Então, já fica atento aí. No seu presépio, se eu quiser colocar um time lá de magos, pode? Pode. Né? Tem irmão ainda que monta presépio aqui? 2. Vieram os magos do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Eles sabiam isso por causa, talvez, de uma profecia de Daniel e estudando as estrelas. Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. Olha o que eles falaram para o rei. O Messias nasceu. O rei ficou maluco. Como? Caramba, no meu reinado eu vou perder o trono. O Messias não era bem-vindo pelo rei, ele não queria o Messias. Ele ficou perturbado. Ouvindo isso, perturbou e toda Jerusalém com ele. Essa toda Jerusalém era todos os representantes ali que estavam com ele. Ficou todo mundo preocupado. Esses caras estão falando o quê? O Messias nasceu? Como? Onde? Quando? E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. É um versículo simples, mas se você pensar em todos os príncipes dos sacerdotes, era uma turma grande. E os escribas do povo, ele juntou uma turma enorme para fazer essa pergunta: onde havia de nascer o Cristo? Se ele chamasse você, você já ia saber. Que você já leu Miqueias hoje de manhã, você já sabe. Onde o Messias nasce? Em Belém, a cidade mais desprezada. É lá que ele vai nascer. E eles lhe disseram, eles conheciam a Bíblia, em Belém, de Judeia, porque assim está escrito pelo profeta. Eles vão citar o que Miqueias disse, ó. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia, que há de apacentar o meu povo Israel. Eles citaram a Bíblia errado. Se você ver os escribas, essa turma toda, eles falaram errado, porque lá estava escrito assim, ó, Belém, você é a menor de todas, como se está dizendo, você é desprezível. Aqui eles já falaram, não, você não é a menor, de modo nenhum é a menor. Por quê? Com o tempo eles começaram a imaginar o seguinte: se o Messias vai nascer lá é importante, mesmo que não seja. Eles já começaram, com o passar do tempo, olha, não vamos falar que Belém é desprezível, porque vai nascer o Messias lá. Eles tinham essa convicção no coração.
É interessante nós vermos isso, né? Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecer. E aí você sabe a história. Aparece um anjo para os magos, fala para eles irem embora por outro caminho, para não falar para Herodes. Herodes fica louco da vida e manda matar todas as crianças perto da idade daquele período, né? Ele pega crianças até mais velhas e manda matar todas, em Belém. O nascimento de Jesus ali trouxe muita morte, morreu muita criança. Imagina só o que aconteceu em Belém. Ainda a Bíblia fala que isso estava previsto, que os filhos de Raquel, eles choram, enfim. Que é a referência a esse morticínio em Belém. Jesus nasceu lá. É interessante verem os homens citando o que o profeta falou, mas mudando um pouquinho. Você vê que as pessoas mudam o que está escrito na Bíblia? Do mesmo jeito que tem um monte de gente que fala 3 reis magos, eles falaram aqui, ó, de modo nenhum és a menor. Mas Deus disse, és a menor. Eles não, de modo nenhum. Você vê, as pessoas, elas têm a tendência de citar o que a Bíblia diz, mas mudando alguma coisa, de acordo com o seu entendimento. Nós temos que aprender a citar o que Deus disse. Mas de uma forma ou de outra, ele foi perguntar, onde que é? Eles falaram, Belém. E Jesus nasceu em Belém. O Messias veio de Belém. Apesar de usar isso como mais uma passagem para mostrar para vocês que Deus profetizou inúmeras vezes no Antigo Testamento as formas como Jesus ia nascer, e nós estamos ainda só no começo, nós não chegamos, vai até o fim do ano, todos os domingos, eu vou pegar uma passagem nova das Escrituras, e eu vou mostrar algo que aponta para o nascimento, vida, morte, ressurreição, segunda vida e reino eterno de Cristo. Nós vamos estar falando sobre isso todos os domingos. Mas hoje, nós podemos tirar 3 lições importantes aqui para a nossa vida. Primeira delas é que Deus, ele é especialista em aproveitar coisas desprezíveis e pequenas. Ele gosta. A Bíblia diz que para Deus, as coisas, para Deus que os homens consideram normais, para Deus é loucura. E que Deus considera normal, para os homens são loucuras. Que Deus, ele gosta de usar pequenas coisas. Aquilo que para o mundo é desprezível, aquilo que não é, Deus gosta de fazer que seja. E ele mostra isso na cidade de Belém. Então, meu irmão, minha irmã, do mesmo jeito que ele pegou Miqueias, que não tinha influência nenhuma, não conhecia ninguém importante dentro do palácio, ele era um homem simples, Deus usou a boca daquele homem, nós podemos tirar dessa lição, que tanto Belém como Miqueias, se eles foram usados por Deus, se eles tiveram a vida tocada, eu e você, nós também podemos. Não importa como você se sinta, eu me sinto pequeno, eu me sinto desprezado, eu me sinto o menor dos menores, não interessa. Deus lá do céu, ele olha para nós de um jeito que ninguém olha. Às vezes nós mesmos não damos o valor que Deus dá para nós. Não que nós tenhamos valor, não que Belém era valiosa, não, Belém não era valiosa, ela não valia nada. Mas quando Jesus entra naquele lugar, aquele lugar se torna especial. Então quando Jesus entra na minha e na sua vida, não importa quem nós sejamos, importa a presença de Deus naquele lugar. E Belém foi sim diferente, não porque ela mudou as coisas que ela fazia, não, mas porque Cristo nasceu naquele lugar. E quando Cristo nascer no meu e no seu coração, nós nunca mais seremos os mesmos. Como Belém, a menor de todas, eu e você, ninguém se importa, ninguém liga, não tem problema, meu irmão. Deus, ele tem um plano para nós. A segunda lição que nós podemos tirar disso é que Deus tem um plano, então ele está no controle da história. Se ele fala que o Cristo vai nascer em Belém, e os pais dele nesse momento tomou Nazaré, você já pensa, se você fosse Deus, o que você faria? Você ia começar a arrancar os cabelos. Mas Deus é fácil, ele vai lá no coração de César Augusto e fala, inventa aí um censo. E eles vão ter que ir para Belém para o meu filho nascer lá. Pronto, resolvido. É a solução, às vezes, a mais simples, que ninguém imagina. Deus vai lá e faz do jeito que você nunca imaginaria. Deus vai lá e faz daquele jeito, ele está no controle da história. Então se ele tiver que abençoar você em alguma área, algo que ele já falou ao teu coração, algo que ele vai te levar no futuro, meu irmão, confie. Porque ainda que se você estiver em Nazaré, vai acontecer alguma coisa, você vai parar em Belém. Não tem jeito. Deus, ele vai fazer acontecer. Ah, mas nesse lugar que eu estou aqui ninguém me conhece. Deus te conhece. Davi, ele era desprezado pelos seus pais, pelos seus irmãos, e ninguém em Israel sabia que ele existia. Ele estava lá cuidando de ovelha no meio do campo. Samuel vai lá para ungir o rei, eles mandam trazer os filhos mais poderosos, ele fica todo empolgado, Deus fala, não são esses, acabou os filhos, o pai falou, acabou, tem certeza? Tem um menino lá, isso é desprezo, você nem lembra que o filho existe.
E aí quando ele chega, Deus fala, esse aí, ó, esse que eu escolhi como rei. Você não precisa estar no lugar certo, na hora certa, não. Isso é conversa de quem não crê no poder do Senhor. Você só precisa estar perto de Deus. E na hora certa, Ele vai te levar para o lugar certo. Amém? E a terceira lição, nós temos que, em cima dessas coisas, aprender a exercitar a nossa fé. A entender que Deus vai agir. E no final, a história está nas mãos dele. Ele vai agir. Nós temos que aprender a exercitar a nossa fé e crer. Porque até aqueles incrédulos perturbados, que torciam a palavra de Deus, quando perguntaram para ele, onde o Messias vai nascer? Eles falaram, Belém. Por quê? Porque estava escrito que ele iria nascer em Belém. Então nós temos que aprender a exercitar nossa fé. Você tem que aprender a viver pelo, olha, as minhas circunstâncias são essas. Eu estou com medo, mas está escrito. E eu vou crer pelo que está escrito. Eu vou viver pelo que está escrito. Porque está escrito. O Senhor é meu pastor. Nada me faltarás. O Senhor cuida da minha vida. O Senhor me guia. O Senhor abençoa a minha casa. O Senhor abençoa a minha família. Abençoa o meu casamento. Eu vou viver a palavra. E eu tenho certeza que o resto vai se cumprir na minha vida. É uma questão de tempo. Você crê nisso, meu querido? Você crê que Deus, Ele é dessa forma? Então essa palavra é para você nessa manhã. Amém?